Bom, gente, eu quero fazer uma reflexão com vocês. E o tema da minha reflexão é minhas escolhas, meus dilemas. Minha proposta tem sido, nos últimos tempos, trazer um nível de responsabilidade para aqueles que planejam andar com Deus. Fazer com que as pessoas entendam um pouco mais a respeito dessa caminhada, que não é uma prova de velocidade, mas de resistência, que não é um ambiente 100% espiritual, mas também emocional e material. E ter um entendimento disso e viver com responsabilidade nessas três áreas é o que vai nos conduzir a um ambiente de êxito, de sucesso, de resultados cujos quais eles por si só, na nossa vida, farão com que o nome de Deus seja glorificado e tornarão Deus mais interessante às pessoas que ainda não o conhecem. Jesus falava disso o tempo inteiro. Um evangelho que mude você, que te transforme, que leve sua vida para um outro patamar, para um outro padrão. E ao conduzir sua vida para esse ambiente, inevitavelmente, até mesmo calado, sua vida começará a falar por si mesma. As pessoas que observarem você, quer de perto, quer de longe, inevitavelmente vão notar que uma nova história está sendo escrita. Alguém entrou na sua vida e mudou sua vida de fato, de verdade. Mas ninguém está mais interessado nisso do que Deus. Dizem que a propaganda é a alma do negócio, então tá bom. Então vamos dizer que a maneira que eu conduzo minha vida hoje se tornará uma propaganda para que as pessoas se interessem por esse produto chamado fé, por esse estilo de vida chamado religioso. Se nós fizermos isso, com certeza estaremos em primeiro lugar em obediência, fazendo com que o nome do Senhor seja glorificado, fazendo com que ele seja interessante de fato por quem é e pelo que pode fazer. Mas quando não tomamos essas decisões, inevitavelmente nós também vamos fazer uma propaganda negativa do Deus cujo qual nós representamos. Talvez por isso, quando vamos evangelizar algumas pessoas, elas utilizam a propaganda recebida de pessoas com uma vida um pouco atrapalhada. Então elas começam a dizer para mim e para você, para andar na igreja e para ser crente desse jeito, é melhor andar aqui fora. Porque lá do lado da minha casa tem um vizinho que faz isso, porque eu tenho um irmão que diz que é crente, mas não paga os outros, porque eu tenho que dizer e aquilo outro. O que é isso? Isso é a propaganda. Então eu vou mostrar a vocês hoje, e também, em primeiro lugar, eu sempre olho para mim, que estou falando. Minhas escolhas, meus dilemas. Quando eu for ter que encontrar com o resultado de minhas escolhas, talvez a satisfação não seja minha companheira na hora de colher aquilo que eu plantei. Gálatas capítulo 6, verso 7, é o texto que nós vamos usar de base. Não vos enganeis. Deus, ou de Deus, não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Você pode repetir? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, que toda distração, que tudo aquilo que não provém de Ti agora caia por terra
Que a tua palavra seja ouvida, entendida, avaliada e colocada em prática. É o que eu te peço nesta noite, para que os resultados apareçam, para que o teu nome seja glorificado e a qualidade de nossa vida aqui na terra melhore. Pelo poder do nome de Jesus, nós te oramos. Amém. Glória a Deus. Amém. Isso. Nós temos a falsa sensação de que temos a escolha de não escolher. Mas até não escolher por si só, já é uma escolha. Quando você opta por não escolher, por não fazer, por se abster, vem aí as eleições, você acredita que tem a opção de não votar. Você acredita que se abster de uma escolha é não escolher. Na verdade, o que você faz simplesmente é dar ao outro, você escolheu dar ao outro a possibilidade de escolher por você. Quando você escolhe alguém e esse alguém não ganha, você pode defender sua escolha. Então, mesmo quem acha que não escolhe, que não faz, pensa que não está semeando, não é assim que funciona. Não escolher, não fazer, não tomar uma decisão, já é por si só uma escolha. Então você não tem. Por quê? Porque foi criado um princípio, desde o início, e eu já vou te mostrar, cujo qual Deus usa para comparar as nossas decisões. Desse princípio nós não podemos fugir. A grande questão é: não erreis ou não vos enganeis, porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Então elimine da sua mente a falsa sensação de não escolher, de ficar fora do jogo, sabe? De fazer com que essa partida, esse ambiente, você não faz parte. Não existe isso. Você sempre fará parte, quer faça alguma coisa, quer não faça nada. Você faz parte do sistema e vai ter que um dia se encontrar com suas decisões, mesmo que elas sejam negligências. Essa colocação do apóstolo Paulo, que nós lemos aos Gálatas, ela é amparada e fundamentada por Gênesis 1:11. Está aí. E disse, produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim se fez. A descrição do Gálatas é exatamente a base de Gênesis. É fundamentada em Gênesis. Quando Deus vai criar, certo? A relva, as plantas, o que ele vai fazer? Ele vai estabelecer um padrão de multiplicação. E qual é o padrão? Aqui, utilizando da semente, em outras situações, talvez de uma forma menos perceptível, como a polinização, seja um pássaro, seja alguém de forma proposital cultivando, mas todo esse ambiente criado por Deus aqui, ele é um ambiente cujo qual aquele que está ou que vai produzir, produz de acordo com algo que está dentro dele. Então a árvore produz o fruto e dentro do fruto está a semente que vai criar a árvore que produz o fruto, que dentro do fruto está a semente. O único ambiente desse que não reproduz é o ambiente que o homem mexeu. Certo? Aquilo que o homem mudou, alterou, certo?
isso normalmente vem sem a semente, ou mesmo que venha com a semente, ela não costuma produzir. Eu não tenho 100% desse conhecimento, mas a maioria delas eu sei que funciona assim. Ou seja, o que Gálatas está dizendo e usando como fundamento é esse: o que você plantou, você vai ter que colher. É assim que funciona. Uma hora você vai ter que se encontrar com as suas sementes. Um dia você vai ter que esbarrar com a sua colheita. E a qualidade da sua colheita será fundamentada na sua semente. É meio filosófico, mas diz que a vida é como um eco. Se você não gosta do que está ouvindo, é só mudar o que está gritando. Se você não gosta do que está recebendo da vida, observe o que você está dando para ela. E aí eu comecei a perguntar para mim mesmo: será que eu posso melhorar minhas escolhas? Como é que eu posso então, se eu não estou gostando, ou se eu estou gostando ou quero melhorar minha performance, como é que eu posso de fato melhorar as minhas escolhas? Eu quero ser feliz, eu quero progredir, eu quero vencer, eu quero ter um casamento melhor, eu quero ter uma vida financeira melhor. Eu quero tomar decisões que, ao encontrar com o resultado delas, elas me tragam satisfação, prazer. Como eu faço isso? Como eu consigo trazer esse ambiente tão ordeiro, tão satisfatório e prazeroso? Eu posso acreditar que ele não existe e dizer que o mundo é mau, porque o mundo jaz no maligno. Porque enquanto eu viver neste mundo, eu terei aflições, porque o príncipe das trevas, eu posso ter essa visão, certo? Achar que a vida aqui é um terror. Eu poderia olhar, e gosto muito do Pai Nosso, quando ele diz que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Eu não sou tolo de achar que eu tenho condições de mudar a terra inteira. O próprio Jesus veio aqui e lançou a proposta de transformação, e ela não foi aceita por todos. Mas eu acho que eu posso levar esse céu para o meu casamento. Acho que eu posso trazer essa vontade boa, perfeita e agradável para a minha casa, para os meus negócios, para a minha comunidade de fé. Eu posso mudar o ambiente onde eu estou inserido. Como, pastor? Com as minhas escolhas. Ao mudar minhas escolhas, eu mudo os resultados, porque eu vou ter que encontrar com o resultado das minhas escolhas. Então eu comecei a me perguntar: como eu posso melhorar as minhas escolhas? E eu separei algumas coisas bem rápido para fazer você refletir. Tá certo? Eu vou pegar, vou te dar uma informação, vou ancorar minha informação num texto bíblico e você avalia. Tá certo? Vai ser assim. Então a primeira coisa que eu posso fazer para melhorar minhas escolhas é observar a experiência dos outros. Observar a experiência dos outros, pessoas que já fizeram o que eu pretendo fazer, que foram onde eu pretendo ir, que têm aquilo que eu pretendo ter, que andaram com o tipo de gente que eu estou andando, que tiraram as notas que eu estou tirando, que se casaram utilizando os princípios que eu estou usando. E eu posso olhar esses exemplos e tirar desses exemplos positivos ou negativos da experiência dos outros, a minha experiência, e melhorar minhas escolhas. A experiência dos outros é muito importante, porque ela, na verdade, ela mexe no passado dos outros para revelar meu futuro. A experiência dos outros eu estou olhando para o que o outro já fez, passado, para decidir se eu vou fazer. E eu já posso, com uma margem de erros bem pequena,
salvo as exceções, certo? Porque elas existem, mas não podem ser usadas como regra. Eu vou descobrir da experiência dos outros onde eles chegaram com aquele estilo de vida. Então, primeiro, eu quero melhorar minhas escolhas, eu vou dar uma olhadinha na experiência dos outros. Coloca aí 3 provérbios, por favor. O ensino do é fonte de, para que se evitem os laços da, preste atenção. O ensino do sábio, aquilo que o sábio traz consigo de suas experiências lá atrás, esses ensinos são fonte de, para que se evitem os laços, isso. Verso seguinte: a boa inteligência consegue favor, mas o caminho dos perdidos é intransitável. Bota o 16. Todo prudente procede com, mas o insensato espraia na sua. Preste atenção. Olha quem a Bíblia está mandando eu e você pegarmos. Experiência, não é em qualquer um, é o sábio, é aquele que tem conhecimento, é o prudente. E o resultado futuro, o resultado das escolhas pautadas nos ensinamentos do sábio, as decisões tomadas sob o conhecimento correto e sob a instrução do prudente, o final de todos os 3 provérbios que estão em seguida, 14, 15 e 16. Eles vão dar ao indivíduo, presta atenção, não tem capeta, não tem demônio, não tem inferno, não tem crise, não tem nada. A Bíblia está descrevendo que se eu adquirir as experiências das pessoas corretas, não de qualquer um, é o sábio, aquele que tem conhecimento, das pessoas prudentes, o que eu vou fazer com isso? Eu vou tomar isso como exemplo para conduzir minha escolha pautada na experiência de outros. Eu quero melhorar minhas escolhas. Eu decido a área que eu tenho que escolher e vou procurar alguém mais experiente do que eu. A Bíblia diz que a sabedoria está na multidão dos conselhos. Eu tenho que entender isso. Então, você é novo? Tá bom, você é novo. Tá certo, você não precisa errar. Ah, você é casado de novo? Tá bom. Está enfrentando alguns problemas de adaptação, alguma dificuldade? Perfeitamente. Dá para entender. Ah, você está passando uma crise financeira, apertou? Tá certo. Vai ter gente que tem experiências para te oferecer, porque já ficou desempregado, já atravessou crises financeiras. Existem pessoas que têm experiência na área cuja qual você enfrenta o problema, e investir um pouco de tempo para pegar conhecimento, certo? Ou experiência com as experiências dele. Eu lembro de uma história, quando uma moça me disse que gostava de um menino, que ele era bonito, inteligente, ele só tinha um defeito, ele batia na mãe. E ela queria saber se devia ficar com ele. E eu olhei para ela e disse: claro, querida, pega esse menino logo, se possível case-se com ele. E ela me disse: o senhor acha que é de Deus? Eu falei: se é de Deus eu não sei, mas pelo menos a mãe dele vai parar de apanhar. E ele vai bater em você que está novinha, mas você ainda aguenta a pancada. E ela me perguntou toda assustadinha: o senhor acha que ele vai bater em mim? Falei: querida, acorda, o cara bate na mãe. Você consegue entender? Então eu posso melhorar minhas escolhas aprendendo com a vida dos outros. Essa é uma das maneiras que podemos melhorar nossa escolha. Segunda forma que nós temos de melhorar as nossas escolhas é adquirirmos conhecimento sobre o tema.
O que eu sei sobre a área cuja qual eu preciso tomar decisões? O que você sabe a respeito? Coloca para mim o texto, por favor, de Oséias. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta, presta atenção, não são filisteus, não. O povo cujo qual está perecendo porque falta conhecimento é o povo de Deus. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecer, sim ou não? Não. Continua lendo o texto. Lê aí. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Preste atenção. Olha só. Olha o que está acontecendo. O povo está sendo destruído não simplesmente por falta de conhecimento, porque os sacerdotes cujos quais o representavam, certo, estavam negligenciando o conhecimento. Eu não sei se eles não transmitiam, eu não sei o que estava acontecendo aqui de fato. Eu só sei que eu aprendo aqui uma grande lição. Eu posso melhorar minhas escolhas me aproximando de gente que tem conhecimento, expertise, habilidades para tratar. Eu conheço gente que é habilidosíssimo para ajudar a gente a ganhar dinheiro, mas ele mesmo não ganha. E não tem problema nisso. Que problema? Eu já vi gente dar aula para concurso e nunca passou em um, mas é um excelente professor. Se eu quero melhorar minhas escolhas, eu tenho que adquirir conhecimento em torno do tema cujo qual eu preciso escolher. Você quer investir na sua vida profissional? A coisa mais rápida que você precisa saber é quais são as profissões que estarão extintas nas próximas décadas. Porque senão você corre o risco de botar dinheiro demais numa formação cuja qual daqui a uns anos não existe mais. Pastor, isso existe? Existe. E tem gente que tem essas informações na ponta da língua e pode te ajudar. Tem pessoas que têm muito conhecimento para ajudar você, porque talvez não viveram, mas presenciaram crises no casamento, traições. Pessoas que podem te ajudar, né, a perdoar. Pessoas que podem te ajudar a curar. Elas têm conhecimento para isso. E nós precisamos, por isso que eu acho que é tão difícil nós lidarmos com pessoas, porque grande parte do que nós estamos precisando estão nelas. Pessoas imperfeitas, que terão defeitos, e às vezes os defeitos que nos separam vão nos separar exatamente das pessoas que nós mais precisamos. Daquelas que iriam contribuir, porque se eu sou Satanás e aparece alguém na sua vida, Miranda, que vai levar para você, né, informação, experiência, para levar você a outro nível, sabe o que eu faço? Eu vou mostrar todos os defeitos dessa pessoa para você parar de conviver com ela. E você pensa que se separa das pessoas porque elas têm defeito? Não, você se separa delas porque elas têm virtudes que o diabo não quer que você alcance. Já parou para pensar nisso? Essa é a grande verdade. Então, conhecimento. Se eu tenho conhecimento a respeito de quê? De dinheiro, então tá bom. Então tá certo, eu vou gerenciar dinheiro bem. Eu tenho, pastor, eu tenho dificuldade com casamento, com amizade. Eu não sei. A vida é sua. É só você olhar qual é a área da sua vida que não anda bem, porque suas escolhas não são boas. E aí então,
você melhora seu conhecimento a respeito dessa área, certo? E inevitavelmente, né, você vai mudar seus resultados. Talvez as coisas não mudem da noite para o dia como você gostaria. Porque tem pessoas que levam 20 anos fazendo coisas erradas e esperam que tudo mude em 2, 3 semanas. Não é assim que funciona. Quando você começa a fazer, você está debaixo de uma lei de semeadura, sim ou não? Sim ou não? Então você pode começar a plantar coisas novas, mas durante um período ainda continuar colhendo as antigas. É assim que funciona. Então, se nós pautarmos isso, nós seremos mais espirituais, porque tudo isso está dentro dos princípios de Deus. Terceira coisa que podemos fazer para melhorar nossas escolhas: evite tomar decisões em momentos extremos. Evite. Não tome decisões quando estiver muito feliz. Não tome decisões quando estiver muito triste. Não tome decisões quando estiver comovido. Não tome decisões quando estiver com raiva. Não tome decisões quando estiver com medo. Não tome decisões quando estiver apaixonado. Esses ambientes extremos, eles corrompem a visão correta do ambiente. Tá certo? Então eu posso chegar aqui agora e vamos ao momento da oferta. E eu posso criar no meu discurso algo tão comovente, tão ludibriante, que você pode ofertar o que não pode. Pode tomar uma decisão quanto à oferta que não deveria ter tomado. Conhece algum caso assim? Pois é. Olhe bem, eu vou te dar alguns exemplos. Aniversário de Herodes. Era um momento de alegria desse cara. Ele está feliz, ele bebeu um pouco. Tem uma festa no seu palácio. Sabe? E então Salomé, filha de Herodias, vai dançar para ele. Ele toma uma decisão muito ruim. Ele diz, após a dança de Salomé: menina, eu te dou até metade do meu reino, agora me pede o que você quiser. Por que ele fez isso? Trocar metade do seu reino por causa de uma dancinha? Pare e pense. Ele está tomando decisão certa, sim ou não? Sim ou não? Não, não. Sabe o que vai acontecer com essa decisão? Nesse ambiente tão feliz, que ele está alegre, ele vai mandar matar um homem que ele respeita, um homem que ele admira, um homem cujo qual ele sabe que Deus é com ele. Está tudo isso narrado na Bíblia. Herodes manda matar João Batista, porque tomou uma decisão no momento feliz demais, empolgado, de muita empolgação. Isso aqui é outro exemplo? Vamos lá. A paixão de Davi. Ele está apaixonado por Batseba. Isso. E na paixão de Batseba ele manda matar o marido dela. Pare e pense nisso. Decisões tomadas em ambiente de extremidade. Saul tira a sua vida porque está com medo. Caim mata Abel porque está com raiva. A tristeza faz Judas tirar a sua própria vida. Porque se eu quero fazer minhas escolhas bem feitas, eu devo evitar. Evite tomar decisões. Você não é perfeito. Mas quando você estiver com muita raiva, cuidado. Porque a probabilidade de você acertar quando você tem muita raiva é muito pequena. Está muito comovido, cuidado com a comoção. Ela pode fazer com que você tome decisões erradas. Está muito triste? Evite. Espere um pouco. Espera isso dar uma melhorada. Por quê? Porque nesses ambientes extremos, a probabilidade de cometermos erros é muito grande. Porque toda essa estrutura cria uma nuvem.
que pode nos enganar. E você vai ter que lidar com o resultado de sua tristeza, de seu medo, de sua raiva, de seu excesso de alegria, certo? De sua comoção. Porque logo depois que você faz, sabe o que vai acontecer? Parece que a ficha cai. E você diz, eu não deveria ter, e eu me arrependimento não te deixa 100% imune. Deus não vai quebrar. Lembra, tudo que o homem semear, isso também. Me dê um exemplo depois, pode até ser depois, não precisa ser agora não. Mas se quiser ser agora, é só levantar a mão e falar, me dá um exemplo de alguém que fez besteira e não colheu nada do que fez. Quer enfiar a misericórdia de Deus e acha que ela é capaz de quebrar esse princípio? Ela pode amenizar, quebrar não. Todo mundo que tomou decisões teve que arcar com elas. Se a gente desmembrar aqui a Trindade, até Jesus, quando vai fazer a oração, se possível for, a parte de mim este cálice, eu posso fazer uma aplicação, como se Deus estivesse dizendo para ele, não escolheu ir, então agora morre. Eu poderia aplicar dessa forma. Então todos nós vamos ter que nos encontrar, certo? E dependendo do nível do arrependimento, a misericórdia vai ser acionada. Pode ser um nível que venha sobre você, que você tenha condições de colher de uma forma, né, que você suporte, mas é inevitável. Então cuidado com decisões com que você vai falar com seu marido quando você estiver nervosa. Quando você prometer para Deus, quando está em aperto. Tem gente que vem para a igreja, sabe, o cara está sem um tostão. Aí ele vem para a igreja. Senhor, abre uma porta de emprego, abre uma porta de emprego, abre uma porta de emprego. Senhor, estou precisando de um emprego. Senhor, se o Senhor abrir essa porta, os meus 5 primeiros salários eu dou. Ele já tem sem nada. Ele deveria falar assim, Senhor, vamos fazer o seguinte, o Senhor abre a porta depois de 5 meses, aí a gente começa. Porque eu vou precisar de 5 meses para botar o troço em ordem. Mas dependendo de como você tiver, certo? Você toma uma decisão pautada nas extremidades. Isso vai te gerar prejuízo. Quarta coisa que pode te ajudar, certo? A tomar decisões certas, é ser mais objetivo nas decisões simples. Porque tem gente que já complica a coisa tão simples que se vier algo. Pastor, eu levanto de manhã, assim, eu não sei o que eu vou vestir. O que o senhor acha que eu devo fazer? E no médico. Não, porque tem alguém, pastor, eu não sei o que eu faço. Eu lembro, uma das histórias, quando eu estava começando, estava lá na rua Rio de Janeiro ainda, na igreja, uma irmã, né? Eu já pregava. Mary, se não me engano, tinha ficado lá e eu tinha ido pregar em outra igreja. Então estava atrasado, que eu tinha passado lá para pegá-lo. E aí acabou o culto, uma irmã veio desesperada. Senhor, pastor, o senhor olha por mim, eu estou com problema. E eu também estava, porque eu tinha que sair para buscá-la, porque ela ia ficar lá, poxa, me esperando. E eu com pressa. Mas ela estava tão desesperada com o problema dela que eu parei, porque tem hora que você para também, né? Consciência dói, você fala o problema dela é maior que o meu. Então eu falei, vamos ouvir. A irmã, eu gosto de plantar. Aí lá em casa eu fiz uma horta nos fundos. Pastor, eu plantei minhas coisinhas lá, pastor, que eu gosto. E aí, pastor, minha vizinha tem uma galinha. Umas galinhas lá. A galinha voa. Ela voa assim por cima do muro, pastor. Eu levanto de manhã, está tudo ciscado o canteiro. E eu pensando, eu tenho que ir embora. E ela me contando, mas você não está entendendo, ela estava chorando. Entendeu? Para ela aquilo era um negócio. E eu estou pensando, onde vai chegar? Pastor, eu não consigo dormir.
Eu já falei, cara. Certo? E ela não prende aquela galinha. Eu já estou desesperada. O senhor ora por mim? Minha vontade é falar: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Mas era um problema, sim ou não? Sim ou não? Para ela. Porque tem gente que pega um probleminha desse tamanhozinho e faz um monstro. Principalmente se tiver autocomiseração. Pastor, porque eu estou... Aí eu já estava me... Falei: irmã, vamos orar, porque esse negócio aí, Deus é Deus de milagre. E Deus pode fazer o impossível pela senhora, com uma galinha perigosa dessa, que, certo? Que faz tudo isso. Parece que... Para e pensa. Botei a mão nela e falei: Senhor, toma aquela galinha nas tuas mãos. Senhor, bota um gogo, uma gripe do frango, bota qualquer coisa, mas eu preciso ir embora, em nome de Jesus. Então, se você quer melhorar suas escolhas, comece aprendendo a tomar decisões simples. Tudo complica. Não sabe decidir nada, certo? Comece das coisas mais fáceis e vai ganhando experiência ao longo do tempo. Agora, qualquer coisa faz uma tempestade no copo d'água. Meu Deus, pastor. Não, vai. Aprenda a resolver coisas simples. Porque se você fizer dos monstros coisas simples, o dia que apareceu um monstro, aí tu morreu de susto. Quinta coisa. Aprenda a avaliar as decisões também por uma ótica espiritual. Nem tudo é material nem emocional. Tem coisa que é demônio. Tem coisa que vem oriunda do inferno. O Satanás existe. Entendeu? E eu vou dar uma notícia ruim para tu. Ele está a fim de destruir você. Nossa, não fiz nada com ele. Tá com medinho, tá? Pois é, o diabo quer matar eu, matar você, matar nós tudo. Quer matar a nossa família, quer nos separar, quer nos destruir. Você está entendendo? Pastor, mas se eu não mexer com ele, será que ele... Não tem esse negócio, não. Então você quer tomar escolhas, decisões, aprenda a olhar essas escolhas também por uma ótica espiritual. Está lá, Josué, um homem experiente, caminhou ao lado de Moisés, um dos homens mais experientes, certo? Um dia ele está em ascensão, crescendo, todo mundo está com medo do povo de Deus, a propaganda em torno daquele povo é fortíssima. Que povo é esse? É um povo que vem marchando e as águas se abrem, certo? As aves mudam suas rotas, os céus enviam nuvens, a noite envia calor. Este povo morre ou sobrevive onde outros morrem. Por quê? Porque eles estão ao lado de Deus. Todo mundo tinha medo do povo de Deus. Está lá Raabe dizendo: nosso coração se derreteu. Aí os gibeonitas, que também estavam com medo, encontraram com Josué. Pertencia a um grupo cujo qual Deus havia mandado erradicar, mas eles, com medo para não morrer, simularam estar vindo de uma terra distante, apresentando um pão mofado, roupas velhas demais. Criaram todo um ambiente, um cenário para enganar Josué. Deu certo, sim ou não? Sim ou não? Sim, deu certo. E por que é que deu certo? Por que é que Josué tomou a decisão de receber os gibeonitas? Olha só. E os gibeonitas, que não eram bobos, sabiam quem era o Deus que Josué servia. Sabe o que eles fizeram? Fizeram Josué jurar que não iria fazer nada contra eles. Sabe o que Josué fez? Jurou. Demorou alguns dias. Sabe o que Josué descobriu? Que aqueles homens enganaram ele. Podia matar os homens, sim ou não? Agora não pode mais, porque deram a sua palavra firmada. Você consegue entender? O que faltou a Josué nessa ocasião? Uma visão espiritual para tomar uma decisão, certo? Correta. Então nós não podemos nos afastar disso. Eu preciso de exemplos? Preciso.
Tem gente que já viveu coisas, tem experiências, que eu posso ir lá buscar e aprender com elas, sem precisar sofrer o que elas sofreram, para que eu possa, com essas experiências, tomar decisões, melhorar minhas escolhas. Eu posso descobrir o tema cujo qual eu preciso decidir, procurar alguém que tem conhecimento sobre esse tema, pegar essa pessoa e pedir ajuda a ela, e através desse conhecimento, eu evitar o sofrimento, eu evitar o desgaste. Por quê? Porque tomei decisões corretas. Eu posso evitar tomar decisões em ambientes extremos, tá? Se estou triste demais, se estou feliz demais, comovido demais, estou com raiva, estou com medo, estou apaixonado. Ninguém deveria casar apaixonado. Deveria deixar a paixão passar, porque ela chega na mesma velocidade, ou ela vai na mesma velocidade que chega normalmente. Mas não. Quero melhorar minhas decisões, começo decidindo sobre coisas simples. Coisas que, se eu cometer erros, vão me afetar muito pouco, mas eu vou aprendendo a decidir. Eu vou aprendendo a tomar decisões. Vou ou não vou? Será que passo por aqui, por lá? Como é que é isso? Será que... E fique atento. Tá? Fique atento. Ah, eu estava no lugar, pastor, eu senti no coração de não ir em tal lugar. Então, se você sentiu no coração de não ir, não vá. Mas se você não for, não perca aquele local que você estava com vontade de ir, da sua ótica. Tente descobrir se no caminho, se lá não aconteceu alguma coisa cuja qual você se livrou por não estar presente. É assim que funciona. À medida que vamos fazendo isso, nós vamos descobrir que a nossa vida vai ficando um pouco mais suave. Por quê? Porque eu me tornei responsável por minhas escolhas. Eu assumi responsabilidade sobre aquilo que eu estou escolhendo. Então, quando eu faço isso, sou responsável? Sou. Quero, né? Eu falo para alguns amigos, eu já estou caminhando para 60 anos. Eu não tenho mais tempo de andar com gente errada. Eu não tenho tempo mais de perder muito dinheiro. Eu não tenho mais tempo. Eu não tenho mais. Se você é um adolescente, você ainda tem margem. Se você cometer alguns errinhos aí, dá para você corrigir. Eu não tenho mais. Tem decisões que, se eu tomar agora, eu posso morrer sem conseguir me recuperar. Então, eu tenho que ser muito mais cauteloso. E talvez, se você tem menos experiência, vier conversar comigo sobre algumas decisões a respeito disso, de alguns assuntos que eu tenho experiência para falar, eu posso te ajudar. Mas todas as vezes que você for pedir conselhos a alguém, primeiro, peça conselhos e não palpite. A diferença de conselho para palpite é que palpite é dado para alguém que não é preparado para instruir você. Pare de pedir palpites a respeito de casamento, a respeito de namoro, a respeito de dinheiro. Vá em pessoas que têm condições de te instruir. E aí você não pede um palpite, você pede um conselho, uma informação, que se for boa demais, alguém vai te pagar. É um reconhecimento seu. Eu gosto de alguns joguinhos para matar o tempo. Sabe esses joguinhos de celular? Às vezes eu estou matando meu tempo e eu tenho... E esses dias eu nunca comprei nada, nunca comprei vida, nunca comprei nada nesse troço. Certo? Nunca comprei, nunca gostei de comprar. Mas esses dias minha vida acabou. E acabou a vida no joguinho. E uma voz falou comigo: você já pensou que o cara que criou isso te abençoa com um momento de distração? E você nunca comprou? Eu falei, é verdade mesmo. Fui lá e comprei uma vidinha. Foi só R$ 9,90, mas comprei. Pelo menos eu obedeci a voz. Então, se você quer andar com alguém que vai te aconselhar, você tem que ver se você está pronto para receber o conselho.
Eu poderia ter escutado aquilo e falou, não vou comprar nada. Então eu fui lá e comprei uma vidinha. R$ 9,90. Meu Deus do céu, que benção. Foi. Então tem gente também que recebe o conselho, mas não está afim não. A senhora já está com 32. Aí tem um rapaz. Nossa. Parece que a sua solução vai entrar na sua vida. E aí alguém te dá um conselho, não vai, você não gosta de trabalho, você é parente do Batman, homem morcego, isso não vai, você já casou 5 vezes, a senhora é a sexta, não, mas agora ele encontrou a mulher na vida dele, porque tem gente que não quer escutar, então não peça. Eu tenho um médico amigo, ele era amigo de um amigo meu e acabou se tornando meu amigo. Eu fiz 3 consultas com ele, ele passou o remédio para mim, eu não tomei. Eu não sei se você é assim, ou então às vezes nós tomamos até melhorar. O cara fala 7 dias, mas melhorou no 3º, olha que milagre. Certo? Aí você para de tomar, já fez isso? Pois é, não precisa levantar a mão não. Aí um dia, eu fui lá, paguei a consulta, é caro pra caramba. Fui lá, paguei a consulta, ele é amigo, mas cobra. Pior que pode assistir isso. Mas pelo menos eu não falei o nome nem a especialidade. E aí ele deixou, eu falei tudo. Ele falou, pode ir, Cláudio. Eu falei, não. Eu vim aqui para o senhor me examinar. Ele falou, não adianta. Eu falei, como assim não adianta? Ele diz, eu te examino, eu passo o remédio, você não toma e você volta. Então já descobri que você só vem aqui para conversar comigo. Então já deixou o dinheiro, pode ir embora. Porque tem gente que vive assim. E aí sofre. Quando sofre, quem é o culpado? Satanás, príncipe das trevas, se levantou contra você. O diabo nem se mete contigo, porque você é perigoso demais. Entendeu? O diabo diz, não precisa. Que ele trabalha de graça para mim. Então você quer melhorar as suas escolhas? Só elas podem te trazer um futuro melhor. Pelo menos de vida aqui na terra. Tá certo? Então olha para quem está do seu lado e diga assim, toma vergonha. Porque você pode viver melhor, fala. Fica de pé, fica de pé. Bom, hoje começa mais uma semana, amém? E que seja a melhor semana da sua vida. Que seja uma semana de milagres, uma semana de boas notícias, uma semana de bons negócios. Que você aprenda a identificar durante essa semana as pessoas que Deus vai mandar para te trazer experiência, para te trazer conhecimento, amém? Isso, feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, leva-nos aos nossos lares, guardado por tuas mãos poderosas, ó Pai, que possamos pôr em prática, ó Deus, a obediência à tua palavra, que possamos estar atentos àquilo que o Senhor vai nos trazer esta semana, ó Deus, porque estamos caminhando em direção a um futuro muito melhor. Aquilo que nos aguarda, ó Deus, é aquilo que nenhum dos nossos jamais viveu. O Senhor tem algo de novo para nós. Por isso, ó Deus, que esta semana vejamos a tua glória se manifestando após as nossas decisões. Leva-nos aos nossos lares, guardados por tuas mãos poderosas. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as duas consolações do Santo Espírito de Deus seja para com todo o povo do Senhor e todos digam: a vida é repleta de escolhas e dilemas, desde as decisões mais simples, como comer um café da manhã, até as mais complexas, como qual carreira seguir ou como lidar com um conflito familiar. Nossas escolhas mudam o nosso destino. E na nossa fé cristã, somos chamados a buscar a vontade de Deus em todas as nossas decisões, confiando que Ele nos guiará pelo caminho certo. A importância das escolhas, isso é algo assim que nós devemos sempre tratar. Em Deuteronômio 30, verso 19,
Deus coloca diante do povo de Israel a escolha entre a vida e a morte, a bênção e a maldição, e os encoraja a escolher a vida, para que eles possam viver. Este versículo destaca a importância de nossas escolhas e como elas podem impactar não apenas as nossas vidas, mas também as vidas daqueles que estão ao nosso redor. Em Provérbios, no capítulo 3, versos 5 e 6, somos aconselhados a confiar no Senhor de todo o nosso coração e não nos apoiarmos em nosso próprio entendimento. Quando reconhecemos Deus em todos os nossos caminhos, Ele endireita as nossas veredas. Isso significa que ao buscarmos a orientação de Deus em nossas decisões diárias, podemos ter a certeza de que estamos no caminho certo. Tomar decisões sábias também é muito importante e requer muito discernimento espiritual. Em Tiago, no capítulo 1, verso 5, somos encorajados a pedir sabedoria a Deus, que dá generosamente a todos os que pedem, sem reprovação alguma. Quando enfrentamos dilemas, devemos buscar a sabedoria divina através da oração e da leitura da palavra de Deus. O discernimento espiritual vai nos ajudar a distinguir o que é certo e o que é errado, o que a gente deve fazer e o que a gente não deve fazer, de acordo com a vontade de Deus e o propósito que Ele tem para as nossas vidas. E a gente não pode ser ingênuo. As nossas escolhas, elas moldam sim o nosso destino e também, às vezes, até mesmo o destino de outras pessoas. O exemplo mais claro que a gente tem na Bíblia é o de Adão, que escolheu desobedecer a Deus, trazendo consequências terríveis para a humanidade. Mas também temos o exemplo de Cristo, que escolheu obedecer a Deus, trazendo restauração para a humanidade. Então, escolhas sim são muito importantes e devem ser levadas a sério. Enfim, meus amigos, as nossas escolhas são oportunidades para crescermos na fé, para desenvolvermos a nossa confiança em Deus. Que nós busquemos a orientação no Senhor, na palavra dEle, na oração, na multidão de conselhos sábios de irmãos que buscam a Deus. Que Deus abençoe você. E aí, você gostou? Deixa aí o que você achou nos comentários, ou talvez algum pedido de oração, alguma necessidade que você tem passado. Nós vamos orar por você e eu tenho certeza que os irmãos aí também farão essa corrente de oração. E se você chegou até aqui e não se inscreveu, não deixe para depois não, hein? Para você não esquecer. Se inscreva e ative as notificações para que você sempre receba essas mensagens maravilhosas do pastor Cláudio Duarte. Que Deus abençoe você. Até breve.